Amém. Boa noite a todos os irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos. Que todos sejam muito bem-vindos a mais este momento de comunhão, onde aqui vamos dar seguimento a este seminário que o Senhor nos trouxe sobre fé, família e finanças, onde o tema a ser abordado hoje é sobre a família, né? Um assunto muito importante que eu julgo ser o centro nervoso, né, dos nossos problemas, né? Passamos por muitos problemas de relacionamento entre pessoas, familiares, e Deus, Ele quer ministrar através dessas mensagens de hoje sobre família, né? Pai, mãe, filho, esposa. Ele quer nos ministrar o padrão perfeito que já está revelado aqui para nós, de como nós vencer essas barreiras do relacionamento, né? Não há um de nós aqui, julgo eu, que não tenha este problema. Porque enquanto nós estivermos na carne, governados pela carne, teremos esses problemas de relacionamento. Mas glórias a Deus que o Senhor se dispensou para dentro de nós, e Ele está obrando e trabalhando para nos libertar de toda a influência da carne, para que as diferenças que há entre nós cessem. Porque no momento que o Cristo que habita dentro de nós passar a governar as nossas almas, não vai ter mais diferença entre nós. Nós vamos ser um só. Nós vamos ter unidade entre nós. Amém? Então, neste início aqui, irmãos, quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias no livro de Efésios. Vamos lá em Efésios, capítulo 5. Vamos fazer aqui uma oração leitura inicial. Vamos aqui liberar o Espírito por meio da nossa voz. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é? Amém? Efésios, capítulo 5, vamos orar, ler juntos a partir do versículo 22 aqui, vamos soltar a nossa voz. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério.
Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos permanecer no 6 agora em diante. Filhos, obedecei a vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Quero convidar aqui os gaditas aqui para fazer os 2 louvores. O irmão Célio aqui para fazer a oração de abertura para nós. Pode passar aqui, irmão, para fazer a oração inicial. Neste momento você fecha os teus olhos, te desliga das coisas que lá fora ficaram, das tuas preocupações, e que tu venha te conectar com Deus agora neste momento, para que Ele tenha liberdade de falar no teu coração, amém? Amém, irmãos. Vamos estar nesse momento ainda na presença do Senhor, vamos estar fechando nossos olhos, reclinando nossa cabeça em reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesse momento possamos estar conectados com a palavra. Vamos nos desligar das coisas naturais, das nossas preocupações, tudo aquilo que traz aflição para dentro de nós. Vamos estar nesse momento com um só pensamento. Como diz na palavra, pensai somente nas coisas lá do alto, que nos edifica, que faz a gente crescer em vida, que faz a gente nos envergonhar dos nossos pecados. Que nesse momento venhamos estar pedindo perdão por todos os nossos pecados, os pecados consciente, inconsciente, por todos os nossos atos e por todas as nossas omissões, por coisas que falamos, por coisas que sentimos, ouvimos, enxergamos, até por coisa que a gente fez. Todas as vezes que estamos andando em comum desacordo a tudo aquilo que o Senhor já nos falou, já nos revelou através da palavra, que possamos estar confessando ao Senhor e confessando genuinamente, do fundo do coração, os pecados que ainda estamos cometendo. Grande e poderoso Deus, Pai Celestial, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa estar liberando seus anjos perfumistas aqui, Senhor. Libere seus anjos de cura. O Senhor possa estar nesse momento, Senhor,
jogando luz, Senhor, nos escombros de cada alma que aqui se encontra, Senhor, nos lugares aonde a luz ainda não chegou, para que possa trazer iluminação para dentro de cada um de nós. Prova os pensamentos aqui, Senhor, efetua em cada um de nós o teu querer e o teu realizar, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, com todas as fortalezas mentais que aqui se encontram, Senhor, com todas as orações contrárias, Senhor. Que o Senhor acampe nesse momento os seus anjos de peleja e de batalha, seus anjos de guerra, Senhor, nos 4 cantos dessa igreja, Senhor, com as espadas de fogo, Senhor, desbaratando com tudo e qualquer tipo de espírito que não confessa Jesus, Senhor. O Senhor possa estar tendo liberdade nessa noite de agir em cada mente, cada coração, renovando cada mente aqui, Senhor, curando as memórias, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar tendo a liberdade de agir no íntimo de cada um, Senhor, porque o Senhor possa estar revelando no nosso íntimo, Senhor, qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade tua, Senhor, no nosso íntimo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar usando o vaso que foi escolhido, Senhor, para ministrar aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando sobre ele nesse momento as bênçãos sem medida, Senhor, para que de verdade o Senhor possa estar liberando agora os seus anjos ministradores, Senhor, que ele possa estar do lado do irmão, para que ele possa liberar somente aquilo que realmente o Senhor já tem preparado para essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que homem não vem falar aqui, Senhor, somente o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ó Santo de Israel, fale conosco essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa estar nessa noite, Senhor, trabalhando no íntimo de cada alma, Senhor, mostrando, Senhor, de verdade o padrão divino da família para cada um de nós, Senhor. Revela aquilo que está oculto, Senhor, nesse momento, no decorrer dessa ministração que está por vir, Senhor, em nome de Jesus, que possamos sair daqui totalmente diferente da maneira que chegamos, Senhor. Que possamos receber o toque miraculoso do Espírito Santo essa noite, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra: onde está o Espírito Santo, há liberdade. Que a liberdade, que o Espírito Santo possa encontrar liberdade de agir no íntimo de cada um de nós essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa estar fluindo na nossa mente e no nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e elevo o teu nome. Toda honra e toda glória és tua, Senhor. Amém. Glórias a Deus. direito teu, e aqui estou.
Podemos sentar? Vamos abrir a palavra em 1 João, lá no final da Bíblia, em 1 João. Ler aqui 2 versículos, 1 João 3,14. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 14. Vamos repetir juntos? Todos acharam? 1 João 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Agora 1 João 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém, irmãos? Então nós vamos dar seguimento aqui à ministração dessa noite, sobre família. Quero convidar aqui o irmão Júnior, que vai ser o vaso aí que vai liberar o Espírito aí para nós, para ministrar o desejo do Senhor para essa noite para nós, amém? Pode passar aqui o irmão. Amém, boa noite, Deus abençoe os irmãos. Então vamos lá. Começar em Romanos.
capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. Amém? Vamos repetir juntos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, com esse versículo aqui, a gente começa a ministração de hoje entendendo que tudo é para Ele. Todo o propósito de tudo que foi criado e instituído por Deus é para que o nosso Senhor cumpra o plano e o propósito de Deus nessa terra. E a família está dentro desse plano também, né? E hoje a gente consegue perceber sim muitas anomalias dentro das famílias, porque foi perdido assim os princípios que precisam ser a base para tu construir uma família sobre a rocha. Amém? Ultimamente, a árvore do bem, o que a gente acha muito bonito e maravilhoso, mas que não tem amparo bíblico, está sendo trazido para dentro dos lares, e isso acaba colocando as famílias no mato. Amém? Então, hoje, assim, eu sinto de compartilhar com os irmãos alguns princípios bíblicos, né, do que o Senhor espera para cada um dentro de casa, né? Porque daqui a pouco a gente pode receber uma unção interior, um guiar do Espírito para deixar as coisas em ordem dentro de casa, mas isso pode demorar muito, né? Então Deus sabia da nossa falta de intimidade com Ele, através do Espírito. Ele nos deixou uma Bíblia, para que a gente possa acelerar esse processo. É algo que poderia durar assim, daqui a pouco uma vida. Eu sei porque o meu avô, 2 dias antes da morte, ele chamou todos os filhos dele, né? Ele tinha amarguras e brigas e contendas uma vida inteira. 2 dias antes do Senhor recolher ele, ele chamou todos os filhos e ele quase não conseguia falar. Ele dizia assim, família, família, e conseguiu consertar com os filhos que foram ali. Então, às vezes, tu leva uma vida inteira para entender, né, a importância que Deus dá para essa instituição chamada família. Então, hoje o Senhor vai dar algumas oportunidades, irmãos, para a gente colocar as coisas em ordem. E aí, quem quiser, né, seguir a Jesus, que se negue, tome a sua cruz e siga. Quem quiser. Quem não quiser, vai escutar mais uma mensagem e vai perder a oportunidade. Amém? Foi lido em Efésios aqui. Efésios é aquele trecho ali, é um dos mais ricos assim da palavra, que fala sobre muitos aspectos dentro de casa. E eu queria começar pelas crianças, pelos filhos, porque a primeira coisa que a gente foi filho, né? Todo mundo aqui nasceu filho, né? Pequenininho. Ninguém nasceu adulto, né? Em Efésios 6 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, filhos, né? Temos algumas crianças aqui, algumas crianças assistindo. Qual é a vontade de Deus para você, filho, que ainda não atingiu uma consciência, não ainda atingiu a idade adulta? Obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, tudo que o papai e a mamãe pedirem e ordenarem, baixa a cabeça e diz, tá bom papai, tá bom mamãe, e vai fazer. Né? Se isso que o papai ou a mamãe pediu não te faz pecar, vai lá e faça.
porque isso é bom e justo e agradável a Deus. Deus vai olhar para ti e vai dizer assim: nossa, mas essa criança, ela está obedecendo aquilo que eu pedi, eu vou abençoar ela. E daqui a pouco as crianças vão ter uma surpresa no fim do dia, né? Daqui a pouco as crianças vão ter mais paz no coração, elas vão se sentir mais alegres, elas vão ter menos ansiedade, elas vão ser mais tranquilas. Por quê? Porque elas estão obedecendo um princípio divino. É bem simples. Filho, obedece o pai e a mãe. Parece uma tarefa muito fácil, né? Por quê? Porque Deus vai desenvolvendo a nossa salvação, né? E se a gente tem o privilégio de nascer num lar cristão, a criança, daqui a pouco ela nem percebe isso. Mas ela, se os pais estão instruindo nesse caminho e ela consegue exercitar a obediência, ela vai ser muito abençoada. Como fala aqui, né? De longa vida e para que te vá bem. E aí muitas vezes eu tenho 2 filhos assim. E acontece de eu pedir coisas para eles e primeiro eles reclamavam e não faziam. Aí depois eles reclamavam e faziam. E aí eu estou orando para chegar no estágio deles fazerem e se sentirem felizes de cooperar com o pai e a mãe. É a mesma coisa com o nosso pai, né? E a gente que nem uns filhos piá. Que às vezes o pai pede e a gente faz meio contrariado, né? A mesma coisa. Então a criança, ela já está sendo disciplinada e doutrinada a uma vida cristã de cruz, de reino, né? De rei e sacerdote. É uma grande bênção tu olhar para uma criança e ela está percebendo no pai e na mãe o que agrada o pai e a mãe, o que não agrada, e isso vai mudar a conduta dela. Não, isso aqui o pai não gosta, não vou fazer. Isso aqui a mãe gosta, vou ajudar ela. Então assim uma criança, ela vai indo para o centro da vontade de Deus. Amém? A parte das crianças é uma bênção, né? Acho que é bem simples assim, só que no meio disso tem muita contenda, muita tribulação, muito choro no mercado, né? E aí a manipulação entra, e aí começa a entrar toda a Bíblia, irmãos, num fato de uma criança obedecer pai e mãe, né? Agora, se eu peço um pirulito para Deus, Ele não me dá, se eu me deito no chão e começo a berrar, Deus não vai me dar o pirulito, né? A criança da mesma forma. Ela precisa aprender a disciplina, o sim tem que ser sim, o não precisa ser não. Uma manipulação de uma criança nunca pode interferir as decisões dos pais, né? E o centro da vontade de Deus dentro de uma família é a obra. É o que Deus precisa produzir através dessa família. O centro da família não é o filho ou a filha, né? Amém. Aí o filho cresce. Aí o filho cresce no mundo, aconteceu comigo, o filho se apaixona, né? E acaba se envolvendo com o cônjuge. E aí tem um detalhe bem importante, assim, que na caminhada cristã não existe namoro. Ai, que careta, tá? Reclama para Jesus, eu só estou dando o recado. Não tem namoro, não tem o ficar, não tem experimentar, não tem test drive na caminhada com o Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor instituiu o casamento, né? Então, comigo não foi assim, tá, irmãos? Mas depois eu soube de um testemunho de irmãos que foi muito lindo assim o que o Senhor fez, porque ele sentia muito forte de falar com ela, e ela sonhava que ele vinha pedir ela em casamento, e eles ficavam ali naquela coisa, né, e nada acontecia, até que um dia ele estava perto dela, né, e aconteceu tudo aquilo que ele sentia e que ela sonhava. Ela recebia em sonho e ele sentia através da unção interior.
Então, dentro do coração deles, já estava pronto que Deus queria unir aquelas duas pessoas para um propósito de reino. E hoje eles estão casados, estão envolvidos na obra, estão trabalhando para o Senhor e estão dando frutos. E isso é muito bonito, né? É muito bonito, assim, quando desde pequenininho a gente já vai crescendo num lar cristão, vai entendendo esses princípios, tu não cai nas armadilhas dessas paixonites aí, que eu caí em algumas e sofri bastante, eu creio que os irmãos também, né? Relacionamentos, laços de alma, né? Questões, porque quando tu tem intimidade com outra pessoa, tu acaba criando laços de alma, tu acaba tendo transferências de espíritos ali, e são coisas que tu precisa quebrar o quanto antes, né? Para estar limpo para uma relação pura com outra pessoa. Então são questões assim que as trevas se apoderam das vidas através da libertinagem sexual, digamos assim. Amém? A proteção de Deus da intimidade de um casal apenas frente a um matrimônio, isso é uma proteção, irmãos, que é maravilhosa. É maravilhosa. Famílias não seriam assim tão desorganizadas como são hoje. Doenças não teriam como tem hoje, né? A gente teria uma sociedade muito mais pura e santificada, se seguissem esse ensinamento do Senhor, né? Que diz aqui no 5:31, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, não vai se unir a muitas mulheres, nem as mulheres a muitos homens, e nem vão fazer muitas experiências, não. Deus já tem pronto quem vai ser o meu companheiro, minha companheira, né? Já está pronto isso. E no momento Deus vai ligar essas duas pessoas que vão deixar pai e mãe. Aí é muito importante também num casamento, quando tu recebe, né, a unção assim de um matrimônio, tu deixa pai e mãe. Ou seja, tu para de depender do pai e da mãe, tanto emocionalmente, afetivamente, financeiramente, tudo isso tu te desliga do pai e mãe, né? E tu passa a viver uma nova família com o teu cônjuge, e a partir dali em diante, né? Então tem famílias assim que todo final de semana estão no pai e na mãe, né? Tem problema no pai e na mãe? Não, mas existe uma vida e um propósito que se tu não romper esses laços, Deus não vai conseguir avançar a obra dentro de ti. Amém? Tem coisas que vão ser faladas aqui hoje que vai ser tipo arame enfarpado, tá? Aí vocês orem, coloquem na presença do Senhor. Os adultos casados continuam sendo filhos. E eles devem honrar pai e mãe. Né? Tá escrito aqui também, né? Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, não deixa faltar nada para o teu pai e para tua mãe. Se eles precisam de carinho, dê. Se eles precisam de ajuda financeira, ajuda. Se eles precisam de ajuda espiritual, ajuda. Honrar pai e mãe é dar suporte para eles, porque eles te suportaram, né? Dentro de um plano divino, eles te suportaram até a tua vida adulta e depois tu honra eles também. Amém? No meio disso, os irmãos já estão identificando coisas assim de tipo, mas o meu pai isso, aquele outro, a minha mãe aquele outro, eles não merecem, o meu pai foi ruim comigo, a minha mãe me abandonou e etc. Só que a lei do Senhor não tem emendas. Amém? Ele não diz aqui honra teu pai porque ele foi um super-herói para ti. Não. Ele diz só honra teu pai e tua mãe. Ou seja, se ele foi um monstro ou se ele foi uma bênção, honra teu pai e tua mãe. Amém? Glória a Deus. E para honrar pai e mãe, uma coisa muito importante é perdão. Perdão. Uma coisa muito difícil, para quem está muito inclinado para a carne ainda,
mas muito importante, o perdão nas relações com pai e mãe. A tua vida só vai conseguir avançar passos e degraus quando tu perdoar o teu pai e perdoar a tua mãe. Amém? E tem muita amargura com pai e com mãe. E isso precisa, hoje de noite, irmãos, faça uma lista de tudo aquilo que tu pensa que o teu pai e tua mãe fez ou deixaram de fazer e que ainda te dói. Faz uma lista essa noite e libera perdão. Limpa o teu coração na presença de Deus para que tu te abra para uma novidade de vida. Amém? Dentro de casa, aí aquele casal se uniu, né? Deixou pai e mãe, perdoou, está se relacionando bem. Está se relacionando bem com o pai e a mãe, está tudo certo, né? Sem amarguras. E agora tem um outro ser dentro de casa que eu achava que conhecia, mas eu passei a conhecer agora, que é o meu esposo ou a minha esposa. E aí, no dia a dia, dentro de casa, irmãos, é uma bênção, né? Porque cada um vem cheio de mania, vem cheio de jeito, vem cheio de eu acho, eu quero, eu gosto, eu sei. Então tu pega uma alma cheia de razão e outra alma que também é cheia de razão e está um mais certo do que o outro e bota dentro de uma casa. Irmãos, nenhum arroz sai direito, né? Porque um bota o arroz, bota água quente, o outro bota água fria, o outro bota a tampa, fecha, o outro deixa um pouquinho, o outro não bota tampa, e até no arroz já dá briga, não é? Senhor Jesus, imagina o resto, né? E aí Deus, Ele coloca algumas regras para que isso dentro de casa passe a dar certo, né? E se a gente entender essas regras, cada um toma a sua posição e as coisas vão ficando em paz. Amém? Primeiro, suportar uns aos outros em amor. A base é sempre o amor, né? E sempre pensando assim, não, a minha família existe porque Deus tem propósito nessa família. Aí a metade da fiasqueira já para, né? Porque se tu vai brigar e tu pensa assim, não, mas o Senhor está aqui. Será que eu vou falar tudo aquilo que eu ia falar? Será que eu vou me irar do jeito que eu ia me irar? Será que eu vou me esconder dentro do quarto e fazer as minhas greves, né? As irmãs entendem. Coisas do mundo, né, irmãos? A gente manipula porque eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. Mas se eu penso assim, não, Deus está aqui. O que Deus espera de mim? Eu preciso ter base para saber o que Deus espera de mim. Porque senão daqui a pouco a esposa vai achar que Deus espera a liderança da esposa. Não, não é liderança, é submissão, né? E esse aspecto aqui do Efésios 5:22 é de muita polêmica, né, irmãos? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E uma vez uma irmã me perguntou assim, mas pastor, em tudo? Ela estava assim, ela queria encontrar uma palavra ali que não precisasse ser tudo, né? Mas irmã, está escrito tudo, né? E tudo é tudo. Só que o problema está em entender o que é submissão, principalmente do homem entender o que é submissão. Porque quando o homem não entende o que é submissão, ele vira um carrasco, um autoritário dentro de casa e bota uma pedra que precisa ser usada para edificação, que precisa ser lapidada por Deus. O marido, por ser autoritário, ele pega essa pedra e joga fora da obra, como quase aconteceu dentro da minha casa, por autoritarismo. Não. Diz aqui que a mulher tem que ser submissa, então agora a coisa vai ser assim, assim, assado. A Rúbia não está aqui hoje, está num gripão, mas está assistindo. E
ela quase saiu da igreja. Tá, mas que Deus é esse? Se um Deus é um Deus desse tipo de autoridade, eu estou fora, né? Então, principalmente o homem precisa se aprofundar no que é submissão, para entender até onde vai a liberdade do homem em relação à mulher dentro de casa. Amém? Isso é muito profundo, irmãos. É muito profundo. Porque eu não posso ficar usando da minha esposa para os meus caprichos. Não. Deus formou uma equipe. O marido, a mulher, daqui a pouco filhos. Para quê? Para cumprir uma missão. Uma missão de quê? De purificar aquela família, santificar aquela família, porque Deus está às portas. Ele precisa contar com famílias sadias para reinar com Ele. Primeira coisa que tem que estar na nossa mente. A minha família precisa estar sadia. Precisa estar obedecendo, precisa estar com intimidade com Deus, porque daqui a pouco o rei está chegando e ele precisa de muitas e muitas e muitas almas para reinar com ele. Então, se eu entendo esse propósito da família, eu já me coloco na posição também, né? Porque rei e autoridade é só Jesus. Então, os homens cuidem com autoritarismo, né? E as mulheres entendam que submissão é estar sob uma missão. Existe uma missão de quê? Primeiro, de santificação do homem, de crescimento de vida, de evangelismo fora, de testemunho, de mostrar frutos através da família, dessa família ganhar mais almas para o Senhor Jesus e dessa família ajudar mais pessoas a conhecerem Jesus e daqui a pouco ajustarem suas famílias também, ali ser um ponto de luz para mais famílias serem transformadas. Então imagina se eu tenho uma comissão de evangelizar, só que a minha casa está destruída. No primeiro momento de comunhão que uma pessoa tiver com a minha família, eles vão olhar assim, tá, mas está com Bíblia embaixo do braço, mas isso aqui eu não quero para mim não. Então tu não consegue evangelizar se a tua casa não está em ordem, porque no primeiro chimarrãozinho que tiver, tu bota fora as pessoas que tu está evangelizando. Então a submissão é o quê? Entender que é uma equipe e que tem uma missão de santificação, de purificação, de crescimento de vida, de ter unidade orgânica com o Espírito, todas essas coisas, né? Então a esposa precisa... Fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? É isso? Mas é, né? A mulher sábia edifica a casa e a tola a derruba com as próprias mãos. Então uma mulher sábia, ela consegue deixar o ambiente de casa como um lar mesmo, né? Onde a família chega lá e sente paz, né? Sente uma harmonia, sente alegria, sente um ninho, né? É como se o homem levasse a palha e os galinhos para casa e a mulher administra aquilo. Bonitinho, né? Oh, falando sobre casais. Escrevi umas caras assim, ó. Oh. Mas no fim é isso, né? E o marido não chega assim, larga os negócios, oh, dá um jeito nisso aqui. Entende? Por quê? Porque lá no 25 está dito assim, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Então, para o homem que é mais durão, que tem um jeitão totalmente diferente, Deus pediu para o homem amar a esposa. É muito difícil, irmãos, a gente expressar o amor. Qualquer um dos irmãos, né? O que é o amor? Tu deixa de viver para ti para viver por outra pessoa, né? Então, assim, o homem tem a responsabilidade de provisão da casa, né? Tem a responsabilidade de amar a esposa, de proteger a esposa, de levar a esposa para os caminhos do Senhor. É a função do homem, proteção tanto natural como espiritual, ensinar a palavra para os filhos, né? Viver a vida comum do lar, está lá em 1 Pedro,
Então se tem que lavar uma louça, secar uma louça, vamos pegar junto. Essas coisas, né? Às vezes assim, não, eu sou o homem da casa, eu não vou... Não, irmão, ajuda. Vive a vida comum do lar, né? E tá tudo certo. Porque vai ter um dia que tu vai estar fraco espiritualmente e a tua esposa vai estar que nem uma guerreira em oração. Porque tu tá mal. Ela não vai dizer assim, não, esse negócio de orar e presbitério e liderança de grupo e obra, isso é contigo que é homem. Entende? Melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro segura. Essa é a vontade do Senhor. Então, quando tu entende a tua posição, as coisas começam a ficar mais na paz, né? Decisões dentro de casa. A Eva comeu do fruto que não podia, né? E aí ela deu para Adão, Adão também comeu. Aí daqui a pouco vem o Senhor. E quem é que ele chama? Adão. Ele não chamou a Eva. Mas foi a Eva que primeiro pecou, que entregou para Adão. Só que Deus, nesse texto lá, em Gênesis, ele mostra o quê? A responsabilidade das decisões estão sobre o homem. Então, o homem, ele não pode deixar a mulher tomar as decisões sozinha. Um exemplo, se tivesse acontecido assim da Eva chegar para Adão, Adão, pá, esse fruto aí parece bom, né? Vamos lá comer. Aí o Adão ia dizer assim, Eva, é que Deus disse que não é para comer, porque a gente comer a gente vai morrer. É mesmo, Adão, que bom que tu lembrou, eu estava aqui louca para comer, porque parece muito bom, né, e prazeroso, mas deixa assim, né, vamos continuar do jeito que tá bom. É isso aí. E vida que segue. Amém? A decisão está sobre a vida do homem. A mulher pode dar opinião, deve. A mulher precisa compartilhar, o homem, ele precisa ter comunhão com a mulher. Padrão divino para a família que a gente está escutando esse mês falou, né? Homem, compartilhe sim com a esposa antes de tomar as decisões. Porque vocês dois são uma só carne. Agora, se Deus te mostrou que é para ir por aqui e a tua mulher quer ir por ali, quem o Senhor vai chamar é o Adão. Amém? E que as mulheres tenham discernimento disso, porque se o homem está orando, está consagrado, e Deus está mostrando para ele por aqui, parece que não tem lógica, né? E geralmente é assim. Mas meu Deus, isso já aconteceu, isso, aquele outro vai fazer de novo e tal, e papapá, e vira em argumento, e a razão entra, mas Deus, ele quer fluir por ali, né? Então que a mulher tenha a sensibilidade também e o temor de saber que Deus vai honrar a decisão do homem. Isso não é ser capacho, isso não é ser mais fraco, isso é entender uma equipe e entender quem é a liderança. Josué disse para dar 7 voltas em volta de Jericó, né? Por que Deus não disse assim, entrega a Bíblia para cada um dos hebreus e cada um por si? Não, tinha uma liderança. E a liderança recebeu a instrução do Senhor de dar 7 voltas. E ninguém se parou no canto assim, não, eu vou ficar aqui no canto orando, porque eu senti do Senhor que se eu ficar aqui vai ser bênção. Não, mas aí tem uma liderança. E o acordo era de que dessem voltas para que acontecesse. Então, dos casais terem essa noção que se o homem recebeu uma direção do Senhor e para ter uma paz doméstica, às vezes é assim, né? Tem muita briga dentro de casa. Eu vou fazer o que ela quer porque daí as coisas ficam tranquilas, né? Senão ela vai ficar me xaropeando aqui em um mês. Irmãos, o Senhor, tudo que tu planta, tu colhe. Se tu plantar desobediência, tu vai colher tribulação. Se o casal e a família plantarem obediência, vocês vão colher os benefícios de Deus.
É bem simples. E aí aquela fiasqueira para de novo, né? A ponto da mulher, assim, quando ela está bem contrariada, mas tu orou, né? E daí ela já começa a acusar a tua falta de consagração. Amém? Tá, mas tu tá consagrado para decidir isso mesmo? Tu orou? Pediu sinal? Ah, Senhor Jesus. Amém? Então tudo isso acontece no dia a dia dos casais, né? Tudo isso acontece. Então, como é importante, assim, da esposa, às vezes vai para o quarto e diz, Senhor, eu quero muito ir por aqui, meu marido quer ir por lá, mas abençoa a vida dele, eu sei que o governo da nossa casa está sob responsabilidade dele, me ajuda a ser parceira em tudo que ele decidir, né? Se derrama sobre a vida dele para que ele tome as decisões guiado por ti, porque eu sei que aí está a bênção da minha família. E me ajuda a ser submissa a Ele. Amém? E aí, irmãos, né? Os maridos, misericórdia. Porque sob as nossas mãos está o rumo da nossa família. Se a decisão está na nossa mão, Senhor Jesus, a gente tinha que andar de joelho todos os dias, para não botar nossa família no mato, né? Em todas as áreas. Então, assim, quão grande é isso, né? A questão da autoridade do homem, quão profundo é isso, que o homem tem que estar muito ligado ao Senhor, buscando muito o Senhor, tendo muita intimidade com o Senhor, porque com o homem tem a família, né? E a esposa, se ela reconhece essa missão do marido, ela também não vai querer ir para o mato junto, porque a Eva e o Adão foram juntos, né? Foram expulsos, né, da presença de Deus. Então, se a mulher tem esse entendimento, ela vai pelejar, ela vai guerrear, né? Para que todas as coisas estejam alinhadas com Deus. E aí é uma vida de vitórias no Senhor, né? Um caminho apertado, cheio de tribulações, de lutas, né? Mas de vitórias, porque Deus está nos preparando para algo maior. Lembra? Porque tudo é dele, para ele, por ele, né? Tudo tem propósito. Deus está nos lapidando. Aí tá. Eu não sei que tempo eu tenho, irmão. Então vamos lá, mais 1 hora só. Então, aí tu tá no meio dessa confusão e aí aparece uma barriga, né? Tu não conseguiu ajustar ainda essas coisas de autoridade, submissão, de conviver, de tomar decisões juntos, de orar e de andar como casal, e agora tem outra criatura dentro de casa. Um filho, né? Uma filha. E aí começa todo um outro trabalhar dentro de casa, né? O marido fica de lado, porque a atenção toda é para a criança, né? A mulher fica toda escabelada e sem saber o que fazer, de tanta função que é uma criança pequena. E muita atenção do casal e investimento do casal vai para o filho, né? E se tem uma esperança, que até o mundo mostra, né? De investir nos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos. É ou não é? No mundo a gente não procurava melhores escolas, melhores profissionais, melhores cursos, melhores oportunidades. Para quê? Para que o meu filho se destaque no mundo. O mundo tem os seus caminhos, né? Que são largos e levam à perdição. E os caminhos do Senhor são estreitos e são poucos os que acham esse caminho e conseguem andar por ele. E aí a instrução que Deus deu assim para os pais educarem os filhos é para educar na disciplina do Senhor, né? Que nasceu ali? Um servo de Cristo em potencial. Misericórdia se tu botar esse vaso fora. Amém? Então, assim, o principal alvo para tu criar uma criança é tornar ela
submissa, vamos dizer assim, de tu conseguir criar, ajudar ela a desenvolver o temor do Senhor. Porque uma criança que tem temor do Senhor, ela vai conseguir colocar todos esses princípios em prática, porque ela vai respeitar Deus. E ela vai entender, ela vai ver no pai e na mãe que obedecer a palavra de Deus é bom, ela vai se sentir segura dentro daquele lar, ela vai ver um belo exemplo de pai, um belo exemplo de mãe, ela vai entender que aquilo ali é fruto de uma obediência à palavra, né, de uma entrega para o Espírito, e ela vai entender que aquilo é bom para ela também. E ela vai seguir nesse caminho. Não adianta eu fazer tudo errado dentro de casa e dizer para a criança ler a Bíblia e ir nos cultos. Não, eu em casa preciso, pai e mãe, ser exemplo para que eles se sintam conquistados a serem cristãos também, tementes ao Senhor. E aí nesse processo Deus dá algumas ferramentas. Vamos abrir lá em Provérbios. Provérbios 23, se eu não me engano. Provérbios 23. Pode atender e deixa escutando aqui a ministração. Provérbios 23, 13. Porque às vezes vem um sentimento errado assim nos pais, que é de colocar a criança num pedestal que não é dela. E aí a tua família passa a viver em função da criança, e isso não é ordem. A família precisa viver em função de Cristo. E a criança, ela vai fazer parte desse plano. A criança, com isso, ela vai entender que ela não é o centro das atenções, que ela não é um ídolo dentro do lar. Ela vai entender que ela é mais uma peça para esse plano de servir o Senhor. E aí tem algumas ferramentas, né, que Deus nos dá para a gente educar as crianças. Que essa aqui é outra questão, de repente polêmica, né, mas é a vontade de Deus. Provérbios 23, 13. Vamos juntos, ó. Não retires da criança a disciplina. O que é a disciplina, irmãos? Se tu tem um colega de trabalho e tu diz assim, esse colega é disciplinado. Quais são as características que vêm na mente assim de alguém disciplinado? Pontual, né, de repente. Então, se uma pessoa é disciplinada, ela procura fazer tudo certinho. Dá para resumir assim, de repente? A pessoa disciplinada faz tudo certinho, né? Dança conforme o ritmo. Então, a criança, ela precisa também ser disciplinada. Eu não posso tirar dela a disciplina. Ou seja, se ela fez algo errado agora, eu preciso dizer não. Eu preciso dizer que está errado. Eu preciso instruir ela de que o comportamento dela não está bom, que ela precisa mudar, né? E aí na primeira vez a gente ensina, e na segunda vez o Senhor já nos dá ferramentas para que a gente possa corrigir a criança para ela se manter na disciplina. Amém? Aqui diz assim, ó, o 13 ainda. Pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrará a sua alma do inferno. Eu pensava que o inferno, irmãos, era só depois da morte. Mas aí um dia eu entrei numa casa assim que tinha desordem, gritaria, palavrões, violência.
insubmissão, maldade, manipulação, sentimentos de vingança, gritaria, manipulação, né? E aí Deus mostrou, isso aí é inferno. Isso é inferno. Não é depois. E é também depois. Não é só depois. Então tem um ambiente de trevas que eu, disciplinando meu filho, eu livro ele desse ambiente de trevas. Amém? Então a gente passou a usar aquela varinha em cima da geladeira, né? Para corrigir os nossos filhos quando a gente instrui, e daqui a pouco já está gritando com as crianças, e Deus disse assim, não, Efésios 4, né? Sem gritaria, ó, sem gritaria. Falou, não deu certo, vai com toda tranquilidade, calma, sem ira, pega a varinha, fulaninho, vem cá. Lembra que o papai falou isso e aquele outro? Lembro. Pois é, tu não cumpriu tua parte, né? Eu falei 3 vezes para ti. Então agora eu vou te corrigir por isso, tá? Então com calma, sem ira, e tu corrige a criança. E aí dá aquele berreiro, né, irmãos? E daqui a pouco a criança está no teu colo pedindo perdão e com um vínculo de amor de novo. Amém? Muitos pais acham que a varinha não é de Deus, mas a gente leu que é de Deus. Antigamente funcionava muito bem, né? Só não tinham entendido aquela questão do com calma, né? Sem... mas a vontade de Deus é essa, irmãos. E é o que Deus faz com a gente. Tu vê que se tu educa uma criança assim, ela já está preparada para viver o reino? Porque Deus fala para nós aqui, né? Fala uma vez, fala 2, fala 3. A gente se endurece, finge que não escuta. Aí o Senhor vem e passa a varinha na gente. Falta dinheiro, te bota de cama, né? Começa a dar uns enroscos nos teus relacionamentos em casa, no trabalho. Tu começa a se sentir fraco, sem fé. E aí tu tem que estar atento assim, opa, varinha do Senhor. Aí tu pede perdão para o Senhor, te alinha e segue a caminhada. Por isso que é importante educar a criança dessa maneira. Ela precisa entender limites, ela precisa entender não. Os 10 mandamentos são quase todos não, né? Não isso, não aquilo, não aquele outro. A mesma coisa com a gente, com os nossos filhos. Tu tem que dar o limite e tu precisa corrigir se não estiverem acontecendo as coisas dentro desses limites determinados pelos pais. Amém? Tudo isso vai produzir o que, irmãos? Uma família sadia, uma família com raízes na beira do rio, como falava de José. Essa família vai dar fruto. Esse fruto vai servir para muitas outras famílias. O marido vai se sentir seguro com a mulher, vai se sentir em paz. Ele vai estar louco para voltar para casa, porque lá é o refúgio dele, porque ele sente, né, que a mulher edificou o lar e é lá que ele quer estar. A mulher não vai ter desconfiança do marido, porque ela sente o amor dele todos os dias, né? Eles vão ter um vínculo de paz, de amor. Os filhos vão se sentir protegidos. E isso, irmãos, como se fosse o Salmo 23, né? Unge a cabeça e o cálice transborda. Primeiro eu. Morra eu e os filisteus, também está escrito, né? O que quer dizer isso? Minha casa está toda atrapalhada e bagunçada. A gente está falando aqui de um padrão bem bonito, né? A gente olha para tudo isso que está sendo falado assim, chega a brilhar os olhos. Essa é a vontade de Deus. Mas daqui a pouco a minha realidade hoje é que eu estou buscando, meu marido não.
Eu estou buscando santificar, mas a minha mulher continua naquelas loucuras dela. Eu estou buscando, mas meu pai e minha mãe, misericórdia. E aí tu vê dentro de um lar assim, que são 4, 5 peças ou mais, que está tudo muito bagunçado. Mas se tu está escutando essa mensagem hoje, se tu colocar em ordem a tua vida, o teu cálice vai transbordar e vai começar a encher de mais alguém dentro da família, e daqui a pouco toda a família vai estar em ordem, abençoada por Deus, amém? Então sempre, irmão, sempre olha para a palavra, te coloca no lugar e põe em ordem a tua casa primeiro. Porque eu só arrumo a minha família se eu der atenção para as minhas atitudes primeiro. Lá em 1 Pedro está escrito também que a mulher, pelo testemunho dela, ela converte o marido. E o marido também converte a esposa pelo testemunho dele. Porque eles vão ver assim, primeiro um fica assim, esse negócio de igreja aí, só para dar dinheiro para pastor, isso é só uma junção de bate-palma lá, e vem aquelas acusações, né, um monte de coisa assim, que isso aí não funciona. Ó o fulano ali, ó, vão 20 anos na igreja, ó a fiasqueira que eles fazem. E aí começa a pegar todos os maus testemunhos das famílias e esfregar na cara da gente, né, e dizer que não funciona. Então a gente tem que tomar uma atitude assim de coragem e dizer assim, não, a palavra do Senhor não volta vazia, a palavra é viva e eficaz, ela funciona e eu vou fazer a minha parte. Eu sou um guerreiro do Senhor, eu sou uma guerreira do Senhor e na minha casa vai ser diferente. E aí tu te apropria de tudo que tu aprende e coloca em prática. E aí os olhos dos teus familiares vão começar a mudar. Eles vão começar a perceber assim, tem coisa diferente aí, né? Eles vão perguntar, o que foi falado lá hoje? Eles começam a se aproximar, começam a abrir o coração, eles começam a respeitar a palavra de Deus. Isso eu estou falando porque eu vejo isso lá em Portão, irmãos. E aí pelo testemunho, quando tu para de querer pregar para o teu familiar, não prega para o teu familiar, dá testemunho. Não fala de amor para o teu familiar, vai lá e ama, te dispõe, edifica, faz a tua parte. Tudo que tu aprendeu sobre perdão, vai lá e pede perdão. Senhor Jesus, o choque que é para uma pessoa que não está na igreja, tu chegar na frente dela e dizer, lembra aquela vez que eu te fiz isso, isso e aquilo? Pois é, eu sei que tu ficou triste comigo, eu te prejudiquei e eu quero aqui te pedir perdão hoje por todo esse dano que eu te fiz, o mal que eu te fiz. Fiz fofoca de ti na cidade, né? Eu quero te pedir perdão por isso. Aquela vez eu te passei a perna, eu quero te restituir, né? Até questão financeira, né? Quero te pedir perdão e tem algum jeito de eu te restituir? E acerta. Senhor Jesus, o que essa pessoa vai pensar, né? Ela vai olhar para ti, ela vai entender que tu está buscando o Senhor e ela vai ver, esse Senhor funciona. Porque eu nunca imaginei que essa pessoa viesse aqui me pedir perdão. E é o testemunho, irmãos, dentro de casa que vai constranger. Tu vai parar de bater boca dentro de casa, tu vai dar lugar à ira, né? Tu vai ser paciente, vai ser longânimo, tu vai buscar alegria, vai buscar paz, tu vai ser tardio em falar, e aí tu vai apaziguando, tu vai apaziguando, tu vai apaziguando. E as pessoas vão notar, não, esse Cristo, essa igreja funciona. E cada um dos teus familiares vai converter o coração ao Senhor por causa do teu testemunho. Irmãos, quando eu fui convidado para vir para cá,
A primeira coisa que veio foi outro tema polêmico, assim, e que eu não tinha entendimento disso também, e que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6. E eu fiquei orando a Deus para que não fosse a base do compartilhar, né? E Deus me livrou. Mas eu não posso sair daqui sem falar sobre, amém? O Senhor Deus diz que quer um leito sem ruga e sem mácula dentre os casais, né? E toda a liberdade que a gente falou há pouco, né? De casais só mediante matrimônio para ter intimidade, amém? E dentro dessa intimidade também o Senhor impõe alguns limites, né? E que isso na escola do reino, em algumas, acho que 2 escolas do reino, é tratado sobre esse assunto assim, bem por cima assim, né? Que tu tem que clamar ao Senhor e um irmão tem que dar um toque assim para tu entender, amém? E aqui em 1 Coríntios 6:12 diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Amém? Chamamos a união do casal com o princípio de multiplicação, amém? Né? E tem na intimidade multiplicação, amém? Fico envergonhado para falar sobre isso, que Deus dê graça. Mas tem, e o Senhor fala aqui, né, que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então, a liberdade do casal está nos limites determinados para a reprodução. E onde passa alimento, só passa alimento. Amém? Irmãos, a família é uma bênção. É uma bênção. Quando está tudo estruturado, né? A gente vê pais, filhos, a gente vê colegas, vê famílias, vê grupos familiares crescendo. A gente vê Deus tocando o coração de crianças que estão chegando na adolescência e Deus começa a dar sonho e palavras, e eles querem se batizar, e eles evangelizam, e eles têm experiências de oração, e eles escutam o Senhor de noite, e eles têm sonhos, e essas peças todas, elas ficam sincronizadas assim para a gente fazer a obra, né? Então o pai fica na frente da família puxando, né? A esposa no amparo, os filhos também como flechas na mão de um guerreiro, e a gente consegue ver esse movimento do Senhor com muita força, se cada um de nós se colocar na posição. Amém? Então, esse tema hoje aqui foi uma bênção para mim também, né? Para eu poder mergulhar nesses assuntos assim e compartilhar, né? E tenho coisas para ajustar enquanto meu ministério de pai e de marido. A gente falava aqui no início, né? Que ser presbítero e ser pastor é fichinha perto do encargo e responsabilidade e o sentimento de culpa que parece que vem nos esmagando todo dia, né? Enquanto pai e marido, né? Mas graças a Deus que se a gente confessa os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, se tem alguma coisa desalinhada, hoje é o dia também. Confessa para o Senhor e, de repente, vai ser um choque dentro de casa.
né? Confessa para o Senhor, diz, ó, Senhor, a partir de agora eu não quero mais ser daquele jeito, agora eu quero ser do jeito que tu pediu. E o Senhor vai dar graça. E aí tu faz a tua parte, né? Porque Jesus ressuscitou Lázaro, né? Mas para tirar a pedra e tirar as ataduras lá, tem coisas que cabem a nós fazermos, né? Então que a gente possa dar esse choque de experiência, né? Para as pessoas que vivem à nossa volta, para eles sentirem o Cristo através de nós. Esses princípios já nos dão alguma base, né, irmãos, de por onde caminhar. E tem muito mais, irmãos, muito, muito, muito mais. Amém? Indico o livro Esposa em Modelação, indico o CD Casamento, indico na TV Menorato, digita lá, fazer assinatura, né? E digita Padrão Divino para a Família. 64 mensagens, riquíssimas cada uma delas. E aí aquilo ali vai te dando luz, 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 para colocar as coisas em ordem. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Que bênção, né? Vamos nos colocar de pé, irmão. Vamos para afastar o sono aí. Vamos fazer grupo de 4 aí, para os irmãos compartilhar entre si aquilo que os irmãos receberam aí da parte do Senhor nessa noite. Já vamos fazendo os grupos aí, 5 minutinhos aí para compartilhar sobre o assunto aí que o Senhor liberou aí. Amém? Rapidamente aí, 5 minutinhos para os irmãos compartilharem.
Amém, amém. Vamos nos acomodar, irmãos? Rapidamente aqui, irmãos. 2 ou 3 irmãos, 3 minutinhos. O irmão de cada grupo aí. 3 minutos para compartilhar aqui com a congregação toda aquilo que recebeu da parte do Senhor. Bem objetivamente, 3 minutinhos no máximo. Aquele irmão ou irmã que sente de compartilhar com a Assembleia em geral aqui. Quem sente do Senhor. Amém? Irmã Patrícia, 3 minutinhos aí, bem objetivo. Amém. Então, sendo bem objetiva, segunda-feira, o irmão, eu tive a oportunidade de compartilhar algumas situações com o irmão, e ao final, assim, do grupo, o Espírito trouxe um resumo do que é a coisa mais importante que foi ministrada aqui hoje. Porque para a gente poder ter essa ordem, a gente precisa entender quem é o cabeça. Quem vai, não é quem é o dono ou é aquele que provê. Quem é o cabeça do lar? Quem é que te comanda? E o irmão perguntou para mim, eu disse, espera um pouquinho. Olhando para essa parte, pode ser eu. Olhando para aquela parte, acho que não. E aí é por isso que os lares estão em desacordo. Assim, eu falo assim, na minha condição, eu tenho que exercer 2 papéis por enquanto, né? Em relação a Maria Clara, ser pai e ser mãe. E eu tento ministrar alguma coisa, mas também cobro, mas também não faço. Aí fica difícil. E aí daí na minha casa fica assim, uma hora eu digo, outra hora eu digo, tá, deixa. Tá bom, agora vai fazer. E aí tá em desequilíbrio, tá em desarmonia, né? Então de segunda de noite para cá a gente começou a compartilhar sobre isso para tentar achar o ponto de equilíbrio, para saber quem é o cabeça, para a gente poder avançar, para que as coisas comecem a tomar rumo, né? Então essa ministração de hoje, assim, veio, eu tenho certeza, com outras que a gente já ouviu, a somar e a nos conscientizar que a gente tem que identificar cada um dentro da sua casa, o filho no lugar de filho, a mãe no lugar da mãe, o pai no lugar do pai, e a gente tem que ter o cabeça que vai ser Cristo, aquele que vai nos comandar. Daí eu até mesmo recorrer ao Senhor para me orientar no que fazer. Porque muitas vezes, com essa questão do meu temperamento, eu já quero ser a dona de tudo e já sair fazendo, que eu acho mais fácil. Mas enquanto a gente não aprender essa questão de ouvir o Senhor e te mostrar o caminho, ter paciência, até para ministrar, para poder cobrar daqui a pouco, tu tem que ter base, né? Porque daí se tu também está em desordem, é complicado. Eu tenho certeza assim, que a gente recebeu muito e o Senhor já veio falando então com a minha casa já desde segunda, é porque alguma coisa há de mexer, né? E eu profetizo que comece a ser a partir de hoje. Amém. Mais alguém? De algum grupo aí que queira compartilhar aqui? Todo mundo tímido? Pode passar, irmã Carla. Vamos lá, né? Ser forte e corajoso. Eu quero compartilhar assim com os irmãos que não tem, eu creio que não tenha quem não foi exposto aqui hoje, né? Em algum momento de tudo que o Senhor falou aqui, ninguém ficou sem ficar constrangido com alguma parte da ministração. E eu vejo assim que quando o irmão compartilhou ali que o óleo, né, ele transborda, ele cai do cabeça, vai ali pro cálice e transborda. O Salmo 23 que tu falou, né, irmão? E a mesma coisa ocorre no Salmo 133,
que o óleo desce da barba de Arão e vai pelas suas vestes. E eu lembrei de um encontro que teve em Cachoeira, que o Senhor usou um irmão para dizer: o óleo não brota, ele escorre. Então, ao mesmo tempo em que a salvação é individual, a submissão é absoluta e a obediência é relativa. A gente já ouviu falar sobre isso, porque a submissão, eu não tenho que olhar para quem eu estou me submetendo, se é o meu marido, se é a Cristo, ou se o meu marido merece ou se não merece, né? A minha filha tem que obedecer o pai e honrar, obedecer o pai e a mãe e honrar, não olhando o pai, a pessoa ou a mãe, mas sim como autoridade constituída, né? Então, assim, tudo que o irmão falou, assim, de posição, de saber quem eu sou, eu nunca tinha escutado uma ministração, assim, de submissão, né? Foi deu uns cliques, assim, em vários pontos da ministração na minha vida. E assim também foi num encontro que teve há um tempo atrás, se não me engano, não sei se foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi o presbítero lá de Indaiatuba, que ele foi para Campinas. Foi o presbítero de São Paulo de Campinas. Ele congregava em Indaiatuba, o irmãozinho. Que ele disse o seguinte: a gente sempre ouve falar que Jesus é o nosso marido, né? E que a gente quer sempre se relacionar com o amante, estar em adultério com a carne. E naquele dia o irmão falou diferente, naquele encontro. Que eu estou sempre querendo estar sendo amante do marido, que é Cristo. Porque o marido, ele está em todas as horas, é a segurança, é a proteção, é a provisão, é o amor, né? Jesus é o nosso marido e nos amou, né? Tanto que ele compara: marido, amai as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, né? E naquele dia o irmão disse: a gente está querendo ser amante de Cristo só com as partes boas, só com as bênçãos que ele quer, que a gente quer receber. Mas a gente não quer se doar e se negar, como foi falado aqui hoje. Eu lembrei dessas duas ministrações para trás, assim. E foi muito tremendo, assim, né, irmãos? Tudo que a gente ouviu, e a minha casa hoje vai ter em nome de Jesus também, vai ter mudanças. E dia em dia, um dia de cada vez, como diz o irmão Kleider, né? Um dia de cada vez a gente vai consertando, o Senhor vai revelando o que a gente não pode ser omisso, né? Omisso e negligente. Amém? Deus abençoe. Amém. Inclusive a mensagem será gravada, ficará lá na bandeira de Canoas, para os irmãos reverem essa mensagem aí, né? Com certeza, quando a gente volta para a mensagem, para ver novamente, o Senhor amplia mais, né? Alguém mais? Temos mais uma ainda, Franciele. Paz, irmãos. Eu não gosto de expor marido, nem eu, tá? Mas amém. A ministração que o presbítero compartilhou, né? Ruminou, meditou e trouxe para nós. O irmão falou numa parte ali que me chamou muita atenção. E eu confesso para os irmãos que quando o irmão falou que o varão, quando o Senhor vem falar para o marido de um jeito e a gente quer que vá para o outro, foi quando o Senhor tocou no coração do marido de irmos morar num lugar. E quando ele falou para mim, eu, na hora, falei: tu orou? Eu disse: vai jejuar. Eu falei realmente: vai jejuar, vai orar. Eu acho que não é do Senhor isso daí. Aí ele olhou para mim e disse: tu tá julgando o irmão? Amém, irmão. Vamos orar então. Aí eu orei. Aí eu disse: Senhor, eu vou ter que aceitar. E eu manipulei. Real, irmãos. Eu manipulei. Eu fiz de tudo para não ir. Aí ele disse: nós vamos. Aí eu disse: tá. Aí eu choraminguei, fui pro quarto. Dei meus gritos. Bem mesmo. Dei meus gritos. E aí o Senhor disse: não adianta te espernear. Vai e aceita. Amém. Tá, fui. Aí, irmãos, tem sido maravilhoso, irmãos, porque eu fui entender, né? Hoje fui entender que foi o Senhor realmente que fez. Porque quando o irmão falou que a gente geralmente, né, quando a gente não quer e o Senhor toca no coração do irmão, toca no coração do varão e o Senhor bota,
é do Senhor. E eu estou percebendo realmente, hoje, testificou realmente que é do Senhor mesmo, que foi, né, o que o irmão tinha recebido, de nós se mudarmos, né. E aí, irmãos, uma das coisas também, irmãos, que eu tenho muito com a questão, irmãos, de submissão, irmãos. E ouvindo mesmo, realmente, o que o irmão falou, a gente tem tendência muito a ser pedrejada, né? O marido tem aquela intenção de, tipo, eu sou autoridade, tu tem que me obedecer. E aí, o que o irmão falou, que nós, né, mulheres, a primeira coisa que vem, né? Tá mandando em mim, eu tenho que obedecer. E nesses dias que nós estamos, né, que a gente está ouvindo as mensagens, né, do Padrão Divino para a Família, até a gente está compartilhando com a Maria Clara, que foi falado sobre a comida, irmãos. Eu pedi perdão para o Lucas também pediu perdão, porque, irmãos, eu tenho pavor de perguntarem para ele quem é que faz a melhor comida, ou quem faz a avó, ou mãe, porque eu cheguei um dia e disse, Lucas, eu estou amargurada contigo. Aí o Lucas disse, por quê? Eu disse, porque eu não gosto que te pergunte quem é que faz a melhor comida. Se sou eu que faço a comida, eu sou a melhor cozinheira. Aí ele disse, tá, mas por que tu cozinha? Por que tu é a melhor cozinheira? Eu disse, primeiro, porque foi que Deus te deu para tu comer. É a mesma coisa que o meu pai. Eu disse, quando era solteiro, o churrasco do meu pai era o melhor. E agora, quem faz o melhor churrasco é tu que faz. Ele disse, por quê? Porque foi o churrasco que Deus deu para mim comer. Aí ele disse, amém. Aí eu estou compartilhando realmente com os irmãos que é isso que acontece no nosso cotidiano. E perseverando, o Senhor vai romper. Amém, irmãos? Deus abençoe. Último, mais alguém? Mais um corajoso, corajosa? Compartilhar aqui. Mas ninguém, irmãos? Amém, então, irmãos. Então vamos nos colocar de pé. Já que é a irmã Camila aqui para louvar aqui, fazer o último louvor. O irmão Lucas aqui fazer a oração de agradecimento. Que os irmãos possam estar levando em oração tudo aquilo que os irmãos ouviram, revisando o coração, revendo essa mensagem que estará gravada lá na Voxels, para que a gente possa realmente ajustar aquilo que está inadequado, né? Porque senão vai ser apenas mais uma mensagem que você ouviu. Nós vamos estar somente adquirindo mais conhecimento, mas o conhecimento por si só ensoberbece e não te restaura. É a prática do conhecimento é que vai nos colocar na glória, é que vai nos restaurar, vai nos purificar, vai gerar o crescimento de vida, vai equacionar os nossos problemas, vai equacionar as diferenças que há entre nós, né? Como o irmão falou, são duas almas com razões, né? E duas almas querendo ganhar e ninguém querendo dar nada para ninguém. Mas quando o Cristo estiver no centro das nossas almas, todos nós, vai ser uma briga porque ninguém vai querer receber. Eu quero dar, não, mas eu quero dar, né? Mas amém, irmãos. Então, quarta-feira que vem, nós temos a terceira e última mensagem sobre finanças, né? Nós vamos tratar aí do padrão, né, que Deus tem para as finanças, os escorpiões aí que tem nos bolsos, né? A bicharada vai correr quarta-feira aí. Amém? Então nós vamos orar, vamos agradecer aqui tudo aquilo que Deus nos deu aqui essa noite. Convido a todos nesse momento a estar fechando os olhos, que a gente possa estar se colocando na presença do Senhor, confessando tudo aquilo que foi exposto para nós nessa noite, tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, onde temos errado. Esse é o momento para a gente confessar para o Senhor, para que Ele venha estar limpando o nosso coração e venha realmente estar nos libertando. Amém? Santo é Teu nome, Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, te pedindo perdão, Senhor, por essa nossa dura serviço, Senhor.
pois o Senhor tem falado e tem falado, Senhor, conosco, mas nós não damos ouvidos, Senhor. Estamos como filhos rebeldes na Tua presença, Senhor. Filhos que não aceitam, Senhor, o falar, Senhor, do Pai, Senhor Jesus. Filhos desobedientes, Senhor Jesus. Estamos, Senhor, nesse momento como filho pródigo, Senhor, a qual retornou para a Tua presença, Senhor, arrependido, Senhor, de estar falhando, Senhor, de ter falhado, clamando, Senhor, pelo Teu perdão, Senhor. Que o Senhor possa estar agora, Senhor, limpando, Senhor, toda essa casta de amargura, Senhor, toda essa casta, toda essa dureza, Senhor, todo esse legalismo, Senhor, toda essa falta de fé, Senhor, que essa dureza, Senhor, que há no nosso coração, que ela caia por terra agora no nome de Jesus. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos tocando, Senhor, e sentindo, Senhor, a suavidade, Senhor, do Teu Espírito agindo por meio de nós, Senhor Jesus. Queremos ser testemunhas vivas de Cristo, Senhor Jesus. Não queremos somente falar, Senhor, que somos servos, que somos cristãos, mas queremos estar, Senhor, nos colocando na brecha, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor ache lugar de arrependimento no nosso coração, Senhor Jesus. Restaura, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor, cada vida que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que venhamos a estar tendo a realidade, Senhor, de que precisamos somente de Ti, Senhor, e nada mais, Senhor Jesus. Que o nosso lar venha estar sendo, Senhor, adequado, Senhor, ao Teu padrão, Senhor, ao padrão que o Senhor estipulou para todas as famílias, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse compartilhar, Senhor, por esse receber de Ti, Senhor Jesus. Obrigado pela vida, Senhor, do vaso, Senhor, que o Senhor usou, Senhor, para trazer a Tua palavra. Que todos possam voltar, Senhor, em segurança para os seus lares, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus. Que o Senhor guarde cada um que está aqui, Senhor, e que venhamos a estar praticando, Senhor, ao sair pelaquela porta, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Permita que essa sintonia entre no meu coração. Livra-me da rebelião. Não permita que essa sintonia entre no meu coração. Não quero ser achado lutando contra o Teu poder. Não quero ser achado lutando contra o Teu poder. Não quero ser como a miranda, não.
foram expressão de Lúcifer. Eu quero ser um ramo digno de ceifar. Eu quero ser um ramo digno de ceifar. Eu quero ser como a Abirão, Datã, não quero ser achado lutando contra o teu mover.